Levítico capítulo 3. Até o momento nós passamos pelo capítulo 1, nós vimos o início do livro, do qual o livro de Levítico inicia de uma forma muito marcante, mostrando Deus chamando. E inclusive é o nome do livro que os judeus utilizam, e ele chamou. Então, o livro começa assim, com Deus chamando o seu povo. Diante disso, Deus começa a revelar como o seu povo tem que se dirigir a Ele. Ele revela a santidade que é necessária e assim também nós temos como resposta a santidade que Deus tem também. Então, diante disso, nós vemos primeiramente o holocausto, que seria uma oferta um tanto quanto marcante, onde todo o animal era queimado. E assim era feita a expiação, a propiciação pelo pecado daqueles que estavam oferecendo esta oferta. Nós vimos que era necessário que a pessoa que estava levando aquele animal, ela mesma, imolasse aquele animal. Ou seja, ela tinha uma identificação com aquela oferta que estava sendo realizada. E é muito interessante, porque quando nós olhamos para isso, e foi um dos pontos questionados, nós vemos com um certo estranhamento, porque os sacrifícios de animais não são comuns no nosso dia a dia. Mas eu imagino ali os hebreus, se tivessem a possibilidade de olhar para o futuro e olhar cada um de nós colocando um papel ali numa caixa, eles deveriam se questionar, mas o que esse papel significa? Deus precisa de algum papel? Assim, nós quando olhamos eles sacrificando animais, nós nos questionamos, por que estão sacrificando esses animais? Mas nós vemos que Levítico é uma continuação do Êxodo. Quando eles são libertados do Egito, eles estão em um local deserto. E o que eles tinham? Eles não tinham o papel, a moeda, como nós conhecemos hoje. O que eles tinham como algo pertencente a eles eram esses animais. Então, o que eles oferecem, ou a colheita do capítulo 2, como nós vimos também, a oferta do cereal. Então, eles oferecem o que eles tinham a Deus. E Deus quer que eles ofereçam aquilo que vem da primícia, o que eles têm de melhor. Então, eles têm ali o gado, mas Deus quer que eles peguem o melhor desse gado. Eles têm ali a colheita que eles realizam. Deus quer que eles peguem o que vem de primícia dessa colheita. Então, quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós devemos lembrar do contexto do qual eles viviam. Eles viviam um momento onde o que eles tinham era a colheita e os animais, os gados. E assim, Deus exige que eles façam ofertas por meio daquilo que eles tinham, que eles sacrificassem aquilo que eles tinham condições no momento. E é muito interessante nós observarmos a graça maravilhosa do Senhor quando nós olhamos para o holocausto, por exemplo, e vemos que não era somente o gado que Deus coloca, mas Deus coloca também as aves. Para aqueles que não tinham condições de oferecer o gado, que era algo extremamente caro, Deus coloca ali a ave, que é algo que posteriormente nós vemos a mãe de Jesus e o pai de Jesus realizando essa oferta, porque aparentemente eles não tinham condições. Então, nós vemos um Deus misericordioso que abre ali a possibilidade de todos cultuarem a Ele. Agora, nós partimos pelo capítulo 1 e o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3, onde é feita uma oferta que é chamada de oferta da comunhão, ou oferta pacífica. E eu vou tentar mostrar a importância dessa oferta. E acredito que, junto com o holocausto, ela seja uma das ofertas mais importantes do livro de Levítico.
e inclusive ligando com o que nós temos hoje, ainda nos nossos dias, perante a nova aliança. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer logo adiante, mas capítulo 3, versos de 1 até 17. Irmão Ricardo, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. O sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. E também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-ás. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a linha do fogo. É a oferta queimada, é aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, ou de gado nenhum, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então, o sacrifício pacífico trará ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o regueio sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar e a manjar de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor andará, e a porá a mão sobre a sua cabeça, e imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois dará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar de oferta queimado, de aroma agradável ao Senhor, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor, estatuto perpétuo durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Perfeito, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Nós vemos aqui que os animais para oferta são os mesmos utilizados nas ofertas queimadas como o holocausto. Ou seja, o gado bovino, o rebanho ovino, o gado maior e o gado menor. O gado maior, ali bois e assim por diante. E o gado menor, que seria as ovelhas, ali os cabritos. Diante disso, nós vemos uma exceção, que não é mencionado as aves, como é mencionado no holocausto. Então, nós vemos somente, primeiramente, esses gados. E provavelmente isso ocorre porque as aves, elas são animais muito pequenos e elas possuem pouca gordura e, consequentemente, elas oferecem muito pouco para ser compartilhado numa refeição que, em aspecto central aqui, nós temos justamente essa comunhão, essa refeição, que é feita não somente pelo sacerdote e Deus, mas também por aquele que está oferecendo a oferta. É algo específico, e eu acho que isso é algo marcante que nós vamos comentar muito nesse capítulo 3 de Levítico. Nós vemos uma outra diferença, é que enquanto a oferta queimada, ela, em certos aspectos, ela era somente aceito o animal macho, na oferta pacífica são aceitos tanto macho quanto fêmeas. O significado disso nós não temos declarado nas Escrituras. Mas a oferta pacífica, assim como as ofertas queimadas e as de cereais, elas também oferecem algo que produz um aroma agradável ao Senhor. Agora, ela acaba se diferenciando em certos aspectos práticos e também no propósito que ela tinha. Ela
era feita de forma opcional, e nós vamos ver no decorrer da história do povo de Deus o como essa oferta era feita, mas ela era apresentada quando o ofertante desejava e podia por 3 finalidades. Primeiramente, ação de graças. Muitas vezes essa oferta era feita como um meio de demonstrar gratidão a Deus, ou um cumprimento de um voto. Nós vemos essa oferta sendo realizada também por este motivo, ou também como uma oferta voluntária. Diante disso, nós vemos 3 propósitos nesta oferta, mas diferente das ofertas queimadas e de cereais, ela não fazia parte do cotidiano. Nós vemos em Números que a oferta do holocausto e de cereais, elas eram feitas diariamente, durante a manhã e o final da tarde. Enquanto esta oferta, ela aparentemente é feita somente quando o ofertante leva esta oferta a Deus. Agora, ela tinha uma característica marcante, que ela era compartilhada. Parte do animal era queimado no altar, parte era destinada aos sacerdotes, e o restante era devolvido àquele que estava ofertando, para o próprio consumo. E aí nós vemos justamente que isso se transforma numa refeição festiva ali no santuário, ou próximo dele. E isso destaca o caráter de comunhão dessa oferta. É a única oferta da qual os ofertantes participam ali com Deus por meio da oferta queimada no altar. O sacerdote e o adorador. Moisés, ele declara que o adorador trará com suas próprias mãos essas ofertas queimadas. Lá no capítulo 7, nós vemos um pouco mais sobre a descrição desta oferta aqui, da oferta pacífica. Em muitos aspectos, falando sobre como os sacerdotes deveriam proceder diante dessa oferta. Mas, embora essa exigência se aplique a todas as ofertas queimadas, de que deveria ser trazido pela própria mão dos ofertantes o animal, ela é especificamente enfatizado no caso da oferta pacífica, destacando justamente a participação pessoal do ofertante, como um ato de adoração a Deus. O ofertante, ele deveria impor a mão sobre a cabeça do animal, algo que nós vemos também na oferta de holocausto. E da mesma forma que ele fazia na oferta queimada, ele demonstrava a dependência dele daquele sacrifício. Em seguida, ele deveria imolar o animal à porta do tabernáculo, daquele local onde eram oferecidos sacrifícios. E diante disso, o sacerdote, ele aspergia o sangue sobre o altar, ao redor, ele queimava no altar partes ali da gordura, e isso se tornava um aroma agradável ao Senhor. As melhores partes, as partes mais gordurosas, pertenciam exclusivamente ao Senhor. E existe uma discussão, por que a gordura? Bom, possivelmente porque essa talvez seria a melhor parte do animal na visão da época. E diante disso, a melhor parte tem que ser oferecida a Deus. Era estritamente proibido consumir qualquer gordura desse sacrifício. A penalidade era que se alguém comesse essa gordura, essa pessoa seria eliminada do povo. Isso é dito em Levítico capítulo 7, verso 25. Levítico capítulo 7, verso 25, é dito o seguinte: Levítico 7, verso 25. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminado do povo, do meio do seu povo. Então, algo que é dedicado a Deus não deve ter interrupção humana. Então, se a gordura é dedicada a Deus, o ser humano, no caso o ofertante, ele não deveria consumir dessa gordura, porque ela deveria ser totalmente entregue a Deus. E é interessante que ao compartilhar, e é dito que essa oferta era um manjar da oferta queimada ao Senhor,
o adorador, aquele que estava levando a oferta, ele entrava em união com Deus. Bom dia, irmãos. Desfrutando da comunhão, não apenas com Deus, mas também com o sacerdote, porque parte da oferta também era dada ao sacerdote. Então nós vemos ali uma comunhão entre todos por conta desta ordem específica dada por Deus. A bênção no reino de Deus, ela é frequentemente retratada nas Escrituras como uma refeição que deve ser compartilhada, que ilustra essa comunhão, essa celebração como forma de gratidão do que Deus vem concedendo ao seu povo. Levítico, apesar de não enfatizar o aspecto da refeição em si, é algo que nós podemos ver visível no panorama histórico das Escrituras. Agora, falando sobre como essa oferta era realizada. O adorador, ele levava o animal na entrada ali da tenda do encontro, tabernáculo. Em seguida, ele tinha que colocar a mão sobre o animal, ele se identificava com ele. Com o animal, essa culpa ou a gratidão era ilustrada ali naquele animal. O animal era morto pelo ofertante mesmo, para aquele que estava levando a oferta. E nesse momento da cerimônia, ela provavelmente explica o motivo que se estava sendo oferecido aquele animal. Nós vamos ver no decorrer da história das Escrituras o como essa oferta era realizada. E possivelmente quando o ofertante estava matando aquele animal, ele estava pensando ou agradecendo a Deus como uma forma de gratidão, ou pensando, talvez, na misericórdia que Deus teve diante da culpa que ele tinha diante de Deus. Então, isso era feito de forma consciente. Nós vamos ver mais adiante como isso é ilustrado. Daí em diante nós vemos, primeiramente, que o animal a ser queimado, somente os rins e a gordura que cobre as vísceras, o lobo, o fígado ali, era queimado no altar. E traz quando é dito sobre rins aqui, no Levítico capítulo 3, traz um significado interessante. Eu estava vendo o significado da palavra rins no hebraico, tem um aplicativo lá que mostra isso, e como ele é traduzido em outras passagens. E ele traz um significado em algumas passagens, como Jó e Salmos, muitas vezes de coração, de íntimo. Então, aquilo era uma ligação íntima. O que estava sendo queimado ali era algo íntimo do ofertante também. O ofertante tinha que estar profundamente ligado com aquela oferta que ele estava realizando. O coração dele deveria estar entregue àquela oferta que ele estava realizando. Então, nós vemos esses significados que parecem pequenos, mas trazem um grande significado. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 12, Deuteronômio capítulo 12, verso 7. Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio, eu falo tudo errado. 12, 7. É dito o seguinte: lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Olha que interessante, nós temos uma ligação com a ceia nisso também. Quando nós comemos do pão, e é algo que nós vamos comentar mais adiante, não vou investir tanto tempo sobre isso nesse momento, mas nós se alegramos pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Quando esta oferta ela é realizada, ela é motivo de alegria, porque ali se manifesta a comunhão com Deus. Não somente entre o adorador, a pessoa que está oferecendo a oferta, mas também entre o sacerdote. Então ali o povo de Deus estava reunido para participar dessa comunhão. Nós possuímos, mais uma vez, poucos detalhes sobre como essa refeição era feita, mas nós vemos que isso devia ser motivo de alegria.
Quando nós vemos também, é interessante porque é proibido comer da gordura, e aqui eu acredito que seja a gordura específica da oferta que estava sendo realizada. Mas é proibido a gordura aqui. Seja em um aspecto geral, seja em um aspecto somente da gordura que está sendo oferecida em sacrifício. E também é proibido comer o sangue. Sobre a questão do sangue, nós já vemos desde Noé, lá em Gênesis capítulo 9, verso 4, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então nós vemos lá desde Noé que o comer o sangue não deveria ser realizado por seu povo. Isso ilustra primeiramente 2 pontos. O sangue simbolizava a vida, como nós vimos aqui em Gênesis capítulo 9, verso 4. Então, se nós temos um sangue sendo derramado, isso simboliza a vida se esvaindo. A vida, ela saindo ali. Em outro aspecto, nós temos também o sangue como algo que deveria ser oferecido somente a Deus. Nós vemos claramente diante das ofertas que o sangue ele deveria ser aspergido sobre o altar. Ou seja, o sangue deveria ser dedicado somente a Deus, assim como a gordura, neste caso específico aqui. Então, assim, Deus especifica: não comereis do sangue. E isso é algo que permanece nos nossos dias atuais. O sangue não é algo que deve ser alvo do nosso alimento diário. Nós não devemos se alimentar do sangue. E isso continua quando nós vemos lá em Atos capítulo 15, verso 20, os apóstolos instruindo a igreja primitiva o que deveria permanecer do costume judaico das leis do Senhor. E um desses costumes era o sangue. Não se alimentar do sangue. A vida da carne está no sangue, e por meio dela se realiza a expiação. O melhor deve ser oferecido a Deus somente. Nós devemos sempre ter em consciência que, primeiramente, as coisas que nós oferecemos devem ser oferecidas primeiramente a Deus. O que é melhor deve ser oferecido a Deus. Nós temos um significado também, mais uma vez, sobre essa questão da gordura. Quando nós olhamos, por exemplo, para o salmista, Salmo 63, verso 5, é dito de ele se saciar na gordura, com toda a sua alma. Ou seja, a visão da época era que a gordura era algo que trazia riqueza, que mostrava riqueza. E nós vemos muito isso nas histórias, que as pessoas que eram mais gordas eram aquelas pessoas que eram mais ricas. E isso era visto como algo bom, o que, de certa forma, hoje nós sabemos que a gordura não é algo tão bom assim, causa alguns problemas de saúde. Mas Deus mostra que na visão, usando a visão humana, olha, se vocês enxergam isso como algo bom, isso deve ser oferecido a Deus. Então, Deus usa um linguajar que o homem possa entender. Isso é muito interessante. Isso, em certos aspectos, em algumas passagens, podem trazer algumas confusões. Quando nós vemos Deus falando ali em Gênesis que ele se arrependeu. Aí nós olhamos, mas Deus se arrependeu? Mas ali, de ter criado o ser humano, mas ali nós vemos que simboliza o pesar do coração de Deus por conta daquela maldade que o ser humano estava manifestando. Então Deus fala de uma forma que nós podemos entender. Isso muitas vezes pode causar algumas confusões, mas é por conta da nossa limitação, não da limitação de Deus. Bom, quando nós olhamos, por exemplo, para Malaquias, capítulo 1, Malaquias, capítulo 1, verso 11, falando ainda sobre oferecer o melhor a Deus,
Malaquias capítulo 1, verso 11, é dito: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazida ofertas limpas, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Então, nós vemos justamente o como a oferta era uma forma de dedicação à grandeza de Deus, reconhecimento da grandeza de Deus. Nós vemos também que em Levítico capítulo 3, verso 7, é dito sobre o estatuto perpétuo. Ou seja, enquanto a lei mosaica permanecesse, aquilo deveria também permanecer. Esta oferta pacífica também deveria permanecer. Então, ela se torna um estatuto perpétuo entre ou durante as vossas gerações. Enquanto a lei permanecesse, essas ofertas também deveriam permanecer. Nós vemos, logo após Cristo cumprindo a lei, e assim nós temos a oferta aparecendo de uma forma completa agora por meio de Jesus Cristo, mas ainda em certos aspectos muito semelhantes. Nós vamos entrar mais à frente, mas também me chama a atenção o como essa oferta é chamada. Ela é chamada de oferta pacífica, ou seja, de paz. Parte do sacrifício ali, sobre o altar, era parte para os sacerdotes e parte para quem oferecia. Ok. Mas é muito interessante nós observarmos sobre o termo de paz, porque essa oferta trazia paz diante do povo e Deus. Era uma oferta de comunhão. Como nós estamos vendo no decorrer do livro de Levítico, o pecado traz essa separação entre o seu povo, entre nós indivíduos e Deus, porque Deus é santo e nós pecadores. E Deus providencia esse meio de nós termos comunhão com Ele através, no caso da lei mosaica, através do sacrifício. É como nós devemos imaginar, como se nós estivéssemos ali com roupas brancas e alguém falasse para nós passarmos em meio ao lamaçal. Nós vamos passar, nós estamos vestidos com roupas totalmente brancas, isso vai sujar. Deus, da mesma forma, olha, se vocês querem chegar até a mim, vocês devem ser purificados, para vocês entrarem em santidade e poderem entrar em comunhão comigo, porque eu sou um Deus puro, um Deus santo, e Deus providencia esta forma de oferta. E mais uma vez, devemos lembrar, a época, o que eles tinham eram animais, o que eles tinham era a colheita. Então, eles ofereciam aquilo que eles tinham. Eles não tinham o papel que hoje nós temos como o dinheiro. Na época não tinha isso. O que eles tinham eram os animais. E Deus oferece a oportunidade, olha, vocês podem dedicar aquilo que vocês têm para me alcançar e ter comunhão comigo. Mas, quando nós olhamos para Levítico capítulo 7, nós vemos que essa oferta, ela se dividia em 3. Levítico capítulo 7, versos do 11 ao 16, se os irmãos quiserem abrir, os irmãos vão perceber que essa oferta se dividia em 3. A oferta de ação de graças, uma oferta votativa, ou seja, um cumprimento de um voto, e uma oferta voluntária, oferecida de forma espontânea. Então essa oferta pacífica de Levítico capítulo 3 se dividia em 3 propósitos. Ação de graças, cumprimento de um voto e também uma forma espontânea. Olha, eu tenho algo aqui, eu tenho um gado, eu vou pegar o melhor do que eu tenho e vou oferecer a Deus, de forma espontânea. Também mostrando uma forma de gratidão também a Deus. Nós vimos sobre a questão do rim, que simbolizava as emoções mais profundas. Agora, eu quero partir
para o seguinte ponto, irmãos, sobre a oferta de ação de graças. Muitas vezes, no decorrer das Escrituras, nós vemos isso sendo oferecido diante de livramentos de inimigos, de situações angustiosas. Essas ofertas são oferecidas como um meio de demonstrar gratidão a Deus. Celebração da bondade e fidelidade de Deus, como nós vemos Salmo 56, por exemplo, versos 12 e 13, essa oferta de ação de graça sendo oferecida justamente para demonstrar a gratidão pela qual Deus demonstrou uma bondade. E na NVI, em Salmo 56, versos de 12 a 13, ó Deus, cumprirei os votos que fiz, e te oferecereis ofertas de ação de graças, pois me livraste da morte. Então, uma oferta de gratidão a Deus, de forma espontânea mesmo. É interessante também nós observarmos que essa oferta de ação de graças, ela deveria ser comida no mesmo dia. Nós vimos que parte da oferta era queimada, parte da oferta ia para os sacerdotes e o que restava ia para a pessoa que estava oferecendo esse sacrifício. Ok. Mas lá em Levítico capítulo 7, verso 15, é dito que essa oferta tem que ser comida no mesmo dia. Algo que nós vemos lá na Páscoa, quando o povo está sendo libertado do Egito, Deus fala que aquela oferta, aquele sacrifício tinha que ser comido com pressa. No dia de Pentecostes, no dia de Tabernáculos também, o consumo deveria ser imediato. Isso simbolizando a prontidão a ser grato a Deus. Olha, se você quer ser grato, seja grato agora. Deus quer que nós sejamos prontos para ser gratos a Ele. Não demore em demonstrar gratidão a Deus. A oferta votativa, cumprimento de um voto. Isso é muito interessante. E eu acho que a história mais famosa de uma oferta dessa é a de Samuel. O exemplo clássico é Ana, mãe de Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 1, nós vemos que ela fez um voto pedindo um filho. Ela era estéril, prometendo dedicar esse filho ao Senhor. Nós vemos que Samuel se tornou um grande profeta posteriormente. Após o nascimento de Samuel, Ana levou uma oferta generosa. Ali, 3 touros, algumas traduções trazem como 3 touros, ou algumas trazem também a tradução como 1 touro de 3 anos, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, como gratidão ao voto que ela tinha feito. Olha, Senhor, se o Senhor me providenciar esse filho, eu vou dedicar ao Senhor um voto. Ela e o Senhor. E é muito interessante isso, porque muitas vezes nós vemos votos sendo públicos hoje. Mas nas Escrituras nós vemos algo íntimo entre Deus e o seu povo, e a pessoa. Ana faz esse voto. Se o Senhor me dar esse filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Esse voto tem a bênção do Senhor, o filho nasce, que é Samuel. E assim, quando ele completa certa idade, Ana entrega ele para o trabalho do Senhor. Ele se torna um profeta, do qual nós temos grandes histórias hoje. É um grande exemplo de oferta de um voto feito ao Senhor. Nós temos também a oferta voluntária. Nós temos épocas de colheitas, onde, por exemplo, parte dessa colheita, o que era colhido primeiro, era oferecido a Deus. Uma oferta voluntária. Para demonstrar a gratidão, a celebração da aliança que é feita entre o povo e Deus, também é mostrado como uma oferta voluntária. Reflete a alegria da comunhão que o povo tinha com Deus. Bom, só esperar passar.
Nós não devemos achar que Deus comia daquele sacrifício. Porque é dito que Deus participava, ok, mas ele não comia. Em Salmos, por exemplo, capítulo 50, versos 12 e 13, é dito o seguinte: se eu tivesse fome, não te contaria? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Por acaso como eu a carne de touros, ou bebo eu o sangue de bodes? Deus não tinha necessidade daqueles sacrifícios. Deus não necessita de nada da gente. Mas era uma forma de o povo ter comunhão com Ele. E de o povo demonstrar a dedicação ao seu Senhor. Deus não necessitava, nós não devemos achar que Deus necessitava desses sacrifícios, assim como nós não devemos achar que as ofertas que nós realizamos é porque Deus necessita para que a obra dele seja feita e assim por diante. Mas é dito nos evangelhos que até mesmo as pedras clamarão o nome dele. Deus não necessita de nenhum de nós, somos servos inúteis. Deus é inteiramente suficiente. Mas Ele providencia, por meio da sua misericórdia, formas de nós se entregarmos a Ele. O mais lindo desta oferta, irmãos, é como ela se liga, como ela se completa com a nova aliança. No Novo Testamento, nós não temos o termo específico dessa oferta sendo mencionada. Nós vemos, possivelmente, essa oferta acontecendo sim no Novo Testamento. Lá no capítulo 21 de Atos, versos de 23 a 26, nós vemos 4 homens que haviam feito voto. Esse voto possivelmente era o mesmo voto que Samuel tinha feito, nazireu. O que era um nazireu? Era uma pessoa que era dedicada ao trabalho de Deus. E assim ela não cortava o cabelo, ela não bebia vinho forte, e inúmeros atos não eram feitos por aqueles que eram dedicados a Deus. E em determinado momento, nós vemos ali em Atos 21, 4 homens que estavam cumprindo seus votos. E por uma questão ali do que estava acontecendo entre os judeus, Paulo, ele pega ali e provém o meio de eles cumprirem este voto que eles tinham feito. É interessante nós observarmos que Paulo diz que quando era necessário ele se fazia judeu, para não haver conflito. Diante disso, possivelmente, diante dessas ofertas, se era um voto nazireu, lá em Números, capítulo 6, versos de 13 a 18, uma oferta de cumprimento de voto do nazireu, quando ele completava esse período dele, era a oferta pacífica. Então, possivelmente, ali, essa oferta foi realizada. Ok. Então, em termos históricos, possivelmente, diante da igreja primitiva, sim, essa oferta foi realizada. Ainda havia templo naquele momento. Naquele momento ainda havia templo. Bom, mas o princípio da oferta pacífica, ela traz algo extremamente espiritual. Reconhecer a graça, celebrar a comunhão com Deus e com os irmãos, e viver em gratidão e louvor e dedicação a Deus. Oséias capítulo 6, verso 6, é dito o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício. Isso é repetido lá em Mateus capítulo 9, verso 13, no capítulo 12, verso 7 também. Jesus cita essa passagem mostrando que a essência do culto verdadeiro prioriza a relação individual de Deus com a pessoa, de amor, obediência e misericórdia, de dedicação, reconhecimento da bondade de Deus, declaração da gratidão que nós temos a Deus, a renovação da aliança que o Senhor fez. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, verso 1, é dito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, nós não temos mais a necessidade de sacrificar animais para ter essa comunhão com o Senhor, mas nós demonstramos a nossa comunhão para com o nosso Deus através dos nossos corpos, ou seja, através do nosso coração entregue a Deus. Nós vemos também em Hebreus, capítulo 13, versos de 15 a 16, sendo dito: por meio de Jesus, ofereçamos, pois, continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis da prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa entrega do nosso coração, de estarmos hoje, no primeiro dia da semana, louvando a Deus, estudando a sua palavra, é o sacrifício que o Senhor quer. A entrega que nós fazemos no dia a dia de estar refletindo na sua palavra é o sacrifício que o Senhor quer. A entrega que nós, no caso, oferecemos a se sacrificar diante, muitas vezes, de vontades carnais que se fazem presentes no nosso dia a dia, é o que o Senhor quer de cada um de nós. Mas nós vemos a ceia, principalmente, como um cumprimento perfeito dessa oferta pacífica. Ela é uma refeição sagrada de comunhão. É uma celebração da paz perfeita que Cristo traz. Algo que é objetivo também na oferta pacífica de Levítico capítulo 3. Ela traz a memória da aliança que foi feita por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por meio do seu corpo, por amor a cada um de nós. É uma expressão também de gratidão, louvor e compromisso renovado para com o nosso Deus, da nossa parte. E é muito interessante, porque nós vimos que se alguém comesse da gordura e do sangue, seria eliminado, correto? Lá em Levítico capítulo 3. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, e a última passagem que eu quero citar com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, é dito o seguinte, 11 verso 25. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ela faz um eco direto lá, Êxodo capítulo 24, verso 8, que é dito: e Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco sobre todas estas palavras. Êxodo capítulo 24, verso 8. Num contexto onde o povo estava sendo liberto. Deus nos liberta também do pecado, nos traz acesso à salvação. Nós temos a possibilidade de comunhão com Deus, nós temos a possibilidade de comunhão com os irmãos, nós temos a possibilidade de demonstrar gratidão a Deus. Deus renova a sua aliança, mas nós temos princípios importantes. Em ainda 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, é dito: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nós vimos, aquele que comer do sangue e da gordura, coisas que são dedicadas ao Senhor, será eliminado. Aquele que tomar a ceia do Senhor indignamente, sem estar ligado em consciência com o propósito da ceia, estará bebendo do cálice e comendo do pão indignamente, e será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E não devemos achar que isso não traz consequências. Mais à frente, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, assim como em Levítico 3, capítulo 3, trazia consequência comer do sangue e beber
e comer do sangue e comer da gordura, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 é dito: por causa disso, falando de comer do cálice, comer do pão e beber do cálice indignamente, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, pessoas que morreram. Realizar o trabalho do Senhor de forma indigna, de forma enganosa, de forma superficial, traz consequências. Muitas vezes as pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Nós sabemos que Deus se revela progressivamente durante a história. Nós não podemos compreender completamente o como Ele é, mas nós vemos um Deus justo. Que a justiça que é manifestada e o julgamento que é manifestado no Antigo Testamento também é manifestado no Novo. O grande exemplo também, além desse, é Ananias e Safira, que levam a oferta de forma enganosa, mentindo, e são eliminados. Isso poderia ser colocado no livro de Crônicas. Essa passagem de 1 Coríntios poderia ser colocado também no Antigo Testamento. Nós vemos que aquele Deus da antiga aliança também é o Deus da nova aliança. Mas nós temos a oportunidade de termos a comunhão com o nosso Senhor. E nós devemos fazer isso de forma que honre o nome dele, com consciência. Quando nós temos a oportunidade de comer do pão e tomar do cálice, nós temos a oportunidade de ter a comunhão com o nosso Deus. Devemos ser gratos por isso, mas devemos também fazer de forma que honre o nome dele, pois isso é graça do Senhor que se manifesta nos dias atuais. Que Deus nos abençoe, irmãos.